Não, a gente não faz. Vamos lá, vamos para a prece. Quem vai fazer a prece hoje? Então, pronto, eu faço, já falei demais aqui, vou pegar uma mensagem pequena. Vê se purifica agora. Purifica bem tudo agora. Limpa, limpa, O limpa, bem limpa. agora. O bem agora, vou repetir, Casimiro Cunha. Ainda não Trabalha- está gravando, hein? Não está gravando, hein? Tá gravando? Para mim Tá não gravando. apareceu, não. Mas tá Tá gravando? gravando? Tá. Tá. gravando? Tá, Para tá. mim não apareceu. Boa noite, boa noite. Boa Eu noite. era Consuelo, Roberto hoje, é porque choveu, é por isso. Pensei que fosse a Consuelo e eu dou boa noite. Você disse que pensou que fosse a Consuelo? Não, eu para mim. Pô, quem está falando aqui é o seu meu Coisinha. Seu coisinha é ótimo. Seu coisinha não fui eu, não, foi a Lud, tá? Aí eu não aguentei. É a Lud 2. Tem a Lud velha e tem a Lud outra mais velha ainda. O bem agora, Casimiro Cunha. Trabalha constantemente, servindo e amando, hora a hora. Ação é força divina, se fazes o bem, agora. Se bondade e entendimento, onde esteja mundo afora, todo passo leva a Deus. Se fazes o bem, agora. Fazes o bem quanto puderes. Pede a vida andando à frente. Diz a morte, a retaguarda. Olha o tempo, minha gente. Casimiro Cunha. Então, vamos elevar nossos pensamentos. A brincadeira foi boa, né? Assim a gente fica mais afeito. Os problemas pessoais de cada um de nós à parte. Os nossos interesses também, de que natureza o for. O momento converge para o discernimento, o conhecimento da verdade maior. Se abrimos o Evangelho, nas suas primeiras páginas, e se tratando o ponto de vista. E é o que nós vos rogamos agora, Senhor. Que a lição seja clara para nós todos. E se tratando do venerando irmão que despencou das plagas das luzes, vivendo aqui embaixo por 2 ou 3 vidas em uma vida, e retornou à ambiência maior, deixando o exemplo edificante para nós. Personagem, Paulo. Nós vos rogamos a assistência, Senhor. E nessa noite, as informações contidas no livro sirva para nós como exemplo edificante do nosso irmão Estevão, que foi aquele que o guiou na jornada, bem como a nossa irmã Abigail. Agradecemos aos bons amigos, benfeitores de todas as horas que, lado a lado, caminha conosco, auxiliando-nos da melhor maneira possível para nós nos enquadrarmos no bem-fazer. Graças a Deus, abrimos a reunião da noite em nome do Senhor da vida. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Zé Roberto, Consuelo. Boa noite Graças a todos. a Boa noite a Deus. todos. Boa noite, seu Roberto Consuelo, Zé Boa Roberto. noite. Boa noite, boa Zé. noite, Boa noite, Jorge. Zé Boa Roberto. noite, Roberto. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Boa noite, Boa boa noite, noite, boa noite. Antônio. Boa noite. Zé. Eu, Bom, na quinzena passada não fui eu quem acabou o estudo, foram vocês. Acabaram o capítulo 4 e hoje nós vamos começar o capítulo 5. No capítulo 5, né, vai ser o primeiro contato de Saulo com a Casa do Caminho. Tá? É um contato, e até então, digamos que é um primeiro contato mais íntimo com Jesus. Tá? Ele vai ver, não vai gostar do que vê, porque realmente nós vamos notar que ele vai ficar um pouco confuso. E como aquela visão dele, né, tinha aquela visão de, digamos assim, de que não, né, de ser muito fiel demais ao que ele, né, ao que ele conhecia, ao que ele sabia, ele vai, né, assim,
bater de frente com os conceitos deles. Aquela questão das novas ideias, né? Devemos nos colocar nisso. Poucos de nós aceitam as novas ideias de cara. Tá? Nós estamos muito fechados a novas ideias, é uma coisa impressionante. E assim também ele era. Tá? Feliz é aquele que, quando alguém vem e coloca algo novo na sua frente, já absorve na hora. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que o Gamaliel era assim. Tá? O Gamaliel era assim. Então, vamos ver a diferença de Saulo para Gamaliel, o mestre dele. Mais à frente a gente vai sentir isso. A dificuldade de Saulo e a facilidade de Gamaliel de aceitar as novidades e as diferenças. Tá? Isso é muito bacana da parte de Gamaliel. Então, Paulo e Estevão hoje, estamos começando o capítulo 5, né? A pregação de Estevão. É contigo agora, Lu. Do livro Paulo e Estevão, Psicografia de Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 5. No livro novo é página 79, no livro velho é Você que Sabe. 85. Deixa eu só falar uma coisa. Alguém aí perguntou se tem estudo. Entrou, a Dona Lourdes. Vamos lá. Boa noite, Dona Lourdes. Vamos lá. A pregação de Estevão. Saulo e Sadoc entraram na igreja humilde de Jerusalém, notando a massa compacta de pobres e miseráveis que ali se aglomeravam com um raio de esperança nos olhos tristes. É uma coisa que Saulo não estava, nem Sadoc acostumados, né? Que no templo, isso no discurso de Estevão mais um pouquinho à frente, Estevão vai falar sobre isso, sobre o luxo do templo, mas vamos deixar chegar lá. O pavilhão singelo, construído à custa de tantos sacrifícios, não passava de grande telheiro revestido de paredes frágeis, carente de todo e qualquer conforto. É bom a gente ver isso aqui, porque, né, é uma coisa que realmente a casa espírita, né, segue. A gente não vê essa necessidade, a vaidade do luxo nas casas espíritas, aquele, né, conforto, aquele... Não, a casa espírita realmente tem muito a ver com a casa do caminho, uma coisa simples, singela, tem que estar limpinha, né? Limpinha, os móveis ali bem simples. É uma coisa que tem muito a ver com o cristianismo, isso. A gente vê, vamos falar dos centros aí, o Maria Vaz, o Emmanuel, né? O André Luiz, Caminho do Senhor, coisas simples, nada de luxo, nada de... Né, umas coisas bem normais. Isso tem muito a ver com a Casa do Caminho. Porque o mais interessante não é aquele no exterior. Ali está um lugar para um agrupamento de pessoas. Né? O mais interessante é o que vai ser passado ali. O que é que vai ser ensinado a nós. Tá? Isso aí é a importância da gente também continuarmos assim. O espiritismo, a doutrina, quer dizer, a doutrina não tem nada a ver com isso. O movimento espírita procurar também isso aí. Ser o mais simples possível, até nas aparências exteriores, né? Sim. Para quem entrou agora, só um eu vou... Não, fala aí, depois eu gostaria de saber. Não, é só assim, rapidinho. Para quem entrou agora, nós estamos no Paulo e Estevão, capítulo 5, a pregação de Estevão. Nós agora vamos ler o terceiro parágrafo. Pode falar, Jorge. Obrigada, viu? Frânio, aqui ele vai falar Tiago, Pedro e João. Esse João é o evangelista ou é o João Marco? Não, evangelista. João Marcos só vai aparecer um pouquinho mais na frente. Mais à frente. Né? Ele é sobrinho de Barnabé. Sobrinho de Barnabé, quando o Barnabé, né? Do Barnabé. Para mim, seria o jovem. Que quando o Barnabé conhece o Paulo, ele fica assim sentido, né? Com Paulo, não é Saulo, com Paulo, né? E ele oferece, né, a sua amizade, né, a sua companhia, e junto a ele veio, né, no pacote, né, como é o pacote, como a gente fala, combo,
o João Marcos. E era um garoto, tá? Era um garoto. Veio um brinde? Veio Brinde, um Kinder Ovo? Mas assim, no início foi meio problemático o rapaz, né? Ele realmente era novo, não estava ainda disposto a alguns sacrifícios. Aí a gente vai ver também a diferença de João Marcos para Timóteo. Completamente diferente. Timóteo já era outro tipo de espírito, né? Outro espírito, né? Mas vamos lá. Então vamos lá. Tiago, Pedro e João surpreenderam-se singularmente com a presença do jovem doutor da lei, que se popularizara na cidade pela sua oratória veemente e pelo acurado conhecimento das Escrituras. Os generosos galileus ofereceram-lhe um banco mais confortável. Ele aceitou as gentilezas que lhes dispunham, que lhe dispensavam, sorrindo com indisfarçável ironia de tudo que ali se lhe deparava. Intimamente, considerava que o próprio Sadoc fora vítima de falsas apreciações. Olha só, nós aí, agora é nós. Vamos nós. Aquela questão da gente, né, olhar para uma pessoa e fazer, antes de conhecê-la, aquele julgamento famoso, né? O pré-julgamento, não é isso? A mesma coisa está acontecendo aqui. Tá? Vamos ver o que vai acontecer um pouquinho depois. Vamos lá, olha só o que o Saulo está pensando. Que podiam fazer aqueles homens ignorantes, irmanados a outros já envelhecidos, valetudinários e doentes? Que podiam significar de perigo para a lei de Israel aquelas crianças ao abandono, aquelas mulheres semi-mortas, em cujo coração pareciam aniquiladas todas as esperanças? Então, veja bem, o Saulo se achava... Veja bem, nós não sou eu, pelo menos eu acho que nós não devemos ser defensores da doutrina espírita, nós devemos sim praticá-las. O Saulo não. Dentro da cabeça dele, ele, além de... ele praticava realmente as leis. Nós já vimos antes a questão de namoradas, etc., o pensamento que ele pensava a respeito de casamento, etc. Nós já vimos um pouquinho antes. Né? Mas ele, além de praticar as leis de Israel, né, as defendia com unhas e dentes. Né? Vamos lá. Bom, experimentava grande mal-estar, defrontando tantos rostos que a lepra havia devastado, que as úlceras malignas haviam desfigurado impiedosamente. Aqui, um velhote com chagas purulentas, envolvidas em panos fétidos. Além, um aleijado mal coberto de mulambos, ao lado de órfãos andrajosos que se acomodavam com humildade. O conhecido doutor da lei notou a presença de várias pessoas que lhe acompanhavam a palavra na interpretação dos textos de Moisés na sinagoga dos Cilícios. Outras que seguiam de perto as suas atividades no sinédrio, onde a sua inteligência era tida como pendor de esperança racial. Penhor. Então, veja Penhor bem, de esperança racial. Ele, dentro daquele raciocínio dos judeus da época, ele era realmente extraordinário. Né? Ele era, assim, talvez, não vou falar um profeta para os israelenses, mas era um mestre também. Porque ele era realmente, né, muito versátil, muito inteligente, né? Conhecia demais as escrituras. A vida dele foi isso, estudar as escrituras. Né? E os judeus já o aceitavam de antemão como seu novo, talvez até líder. Essa é a grande bronca dos judeus naquela época, era Paulo, né? Que Saulo morreu. Saulo morre, se torna Paulo, e Saulo era a esperança deles. Né? Saulo realmente, eles contavam assim, um novo
pode-se falar, não rei, né? Porque não era rei, não, um novo, assim, um primeiro-ministro forte, tá? Um primeiro-ministro fortíssimo que eles teriam, né? Então, vamos lá. Se alguém quiser comentar. Mas eles tinham em Gamaliel um exemplo também, né? Eles tinham em Gamaliel a presença ali, a presença de um grande mestre também, de uma pessoa, né? Tinha. Inclusive, até hoje, Né? Gamaliel é considerado um dos grandes mestres de Israel, né? Até hoje. Exatamente. Né? Eles poderiam ter em Saulo esse pensamento, porque seria ser novo ainda, né? Gamaliel já era mais idoso. Então ele era atirado, né? Ele estava ali realmente para, né, conquistar as multidões, né? Era o modo dele de ser, né? Ele era bem, ele gostava como podemos falar, insinuar, se insinuar, né? Através da sua inteligência. Vamos lá. Pelo olhar, compreendeu que esses amigos ali estavam igualmente pela primeira vez. Sua visita ao templo ignorado dos galileus sem nome atraíra muitos afeiçoados do farisaísmo dominante, ansiosos pelos serviços eventuais que pudessem destacá-los e recomendá-los às autoridades mais importantes. Então, quando eles souberam que Saulo ia para lá, foram para lá, você podia tirar uma casquinha, né? Podia fazer uma fofoquinha, ver alguma coisa fora da lei, né? Da Torá, né? Para assim Então, também se projetar também, né? Tá vendo eles aqui, só né? foram por causa do Paulo, não foram porque já tinham ouvido falar da... Não. A maioria que foi nesse dia pela primeira vez foi por causa do Saulo. Alguns que já estavam lá já estavam começando a gostar do negócio também. Tá? Já estavam já lá e cá. Fala. Alguns estavam doentes, né? Tinham os problemas lá. Também. Falou, né? Então, vamos tirar. Eu só vou fazer essa comparação aqui. Ó. Hoje a gente tem. Hoje talvez não. Tem, não sei. Assim, tá em evidência. Os bem chamados curadores, que a gente aí teve. Até o filme do Dr. Fritz agora. Dr. Fritz não. Isso mesmo, do Arigó, no caso. Predestinado. Eu não assisti o filme, não, porque eu conheci pessoas que foi realmente, foi um fenômeno mesmo. Pedra, parecia uma bola de gude de cada rim. Eu conheci lá de Minas Gerais, morava lá perto da casa das minhas tias. A minha mãe vivia sempre lá e eu sempre estava lá, 2 vezes por ano. Cataguases. Então, hoje o pessoal que... Aqui eu estou entendendo em relação a hoje, médico curador, aí o pessoal vai para tratar das suas... Mas quando viu o Paulo por lá, aí fazendo comparação, né? Também. Aí o Paulo fez uma avaliada. Aí não foi tão rigoroso com esse pessoal, não. Mas eu não sei. Não, esse cara tá, que fala aqui, que pudesse destacar, ou seja, se eu fizer algo que não possa me destacar, né, perante as autoridades, né, meu conceito cresce. E como havia ali muita política dentro olha só, religião e política juntos. É o que nós estamos vendo. Está aqui no livro, tá? É verdade. O Sinédrio era formado por quê? Saduceus, pela força financeira, e fariseus e escribas. Quem são os fariseus e escribas? Aqueles pobres que sabiam que só poderiam ter um destaque na vida, talvez dinheiro, através do estudo das leis, do conhecimento das leis. E também os escribas, né, que se tornavam escribas, cobravam para escrever, etc. Né? Então, eles sabiam que só podia se destacar na sociedade dessa forma. Quer dizer, havia outras formas, essa seria uma forma talvez até mais segura para eles. Eles estavam aqui, perto do poder. Aí nós lembramos sempre que Israel era uma teocracia. Teocracia. Governo de Deus, dentro da ideia deles. Governado por Deus. E, digamos que a constituição deles era a Torá. Tá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? São livros das leis ou instruções, a Torá. Então, diante disso,
eles confundiam o poder temporal com o poder espiritual, o moral. Não são todos. Gamaliel mesmo é um que... Gamaliel, nós vamos ver José de Arimateia e vários outros que vão surgir aí nos livros, no Evangelho. A gente vê que eles eram ricos, eram pessoas de bens, eram pessoas que pertenciam à alta sociedade, né, daquela época, mas já tinham as ideias, né, o Nicodemos, que procurou Jesus, já tinha outras ideias. Por isso que a gente não pode generalizar, mas a grande maioria pensava assim. Um grande erro que até hoje acontece, essa questão da pessoa procurar a religião para destacar-se politicamente. Fala, dona Lourdes. Israel era o quê? Uma teotacia? Tel, de Deus. Tel é um pronome grego que significa Deus. Teocracia. Democracia. Demo, povo. Cracia, governo. Governo do povo. Democracia. Teocracia. Teocracia. Deus. Cracia, governo. Teocracia, governo de Deus. Você entendeu a diferença? Tá? Nós estamos numa democracia, o Brasil. Né? Governo do povo. Pelo menos no nome. Entendi. Muito obrigada. Valeu, dona Lúcia. Deixa eu tirar a mãozinha daí agora. Isso. Vamos lá. Vai ficar sem ela. Cuidado. Deixa a mão aí. Deixa eu ver se eu consigo. Não se preocupa não, dona Lúcia. Vamos lá. Tá. Bom, vamos lá. Saulo concluiu que aquela fração do auditório fazia ato de presença e de solidariedade em qualquer providência que houvesse de tomar. Ele já estava preparado para alguma coisa radical. Eu vi aí a música, que é aquela música Olhos de Tigre, né, do Rambo, né, aliás, do rock, né? Está preparado. Vamos embora. É isso, ele já está na expectativa de algo ruim, que isso? Porque Pareceu pelo que ele ouviu... Não, olha só, ele ouviu falar umas coisas estranhas do empregado dele. O Sadoc veio que o tio foi curado, estava quase cego. Um monte de coisa que ele considerou, o lance do tio do Sadoc, o quê? Bruxaria, feitiçaria, etc. E foi um monte de coisa que ele foi imaginando. Mas quando ele viu aquele monte de maltrapilhos, desculpe a palavra, mas o que está falando aqui, né? Ele, opa, aqui só tem mulheres, coitadas, órfãos, né? Doentes, né? Maus, até doentes maus, meio ruins. Bom, isso não tem risco nenhum. Né? Mas se houver alguma coisa, está aqui o meu exército. O exército dele, para defender a lei. Vamos lá. Alguém quiser comentar? Ô, Afrânio, nós podemos dizer que todo o sofrimento de Paulo, né, foi também por causa como se fosse expurgar tudo que ele fez naquela mesma vida? Digamos que ele expurgou muito, mas o que ele mais fez para expurgar não foi esse. Veja bem, digamos, o resgate de Paulo, de Saulo, né? Paulo para Saulo, o resgate mesmo, foi o trabalho dele na divulgação do cristianismo, porque ele foi o único, Consuelo. O único. Era aquele negócio. Kardec chegou olha só a comparação. Kardec chegou nas mesas girantes, todo mundo, que vestido devo usar amanhã na festa? Amanhã vai chover? Como é que está meu parente? Só pergunta boba. Tá? Aí Kardec chegou, olhou assim, opa, peraí, mesa não fala. Não tem inteligência, não tem nervos, não tem músculo. Esse lance desse instalar tem alguma coisa por trás disso. Quer dizer, o gênio vê algo que todo mundo não viu, estava lá e não viu. Né? Qual foi o resgate de Paulo? Foi a divulgação do cristianismo, porque muito bem, ele chegou lá, 12 apóstolos, né? Saiu o Judas, entrou o Dr. Bezerra, que naquela época era o nome dele, meu Deus, era aquele baixinho que tem a música, hein? Zaqueu. Só que ele entra com outro nome. Ele foi batizado já com outro nome. Dimas não é. Não, no 13º apóstolo, é ele. Então,
Está lá aquela turma todinha. Um monte de mulheres que acompanhavam Jesus, um monte de outros que acompanhavam Jesus, e ninguém tinha notado uma coisa. É aí que está o grande resgate de Paulo. Não notaram que se o cristianismo ficasse preso ali em Israel, isso ia se tornar uma seitazinha. E aí ia acabar. Ou ficar a vida inteira naquele chove e não molha. Falo, não, isso está errado, você tem que sair daqui. Tem que sair daqui, que eles entenderam que a mensagem era para todos. Olha só, o que é que o Paulo viu, que ninguém viu. Tá? Então ele sai divulgando o cristianismo e passando por suas, né, dificuldades, que era difícil naquela época. Muito difícil. Então o resgate dele não está só na parte física, não, do sofrimento, açoite, mordida de cobra, naufrágio. É só coisa boa, né? Nós estamos tudo dispostos a isso, né? Pelo que eu conheço a gente, né? Mas isso que ele fez, que é uma coisa que eu estou fazendo essa pequena comparação a Kardec. Kardec não foi na França, na paz, não teve só o combate da igreja e tal, mas Napoleão protegia a França da igreja. Essa foi, para isso Napoleão reencarnou. Matias, para dar força. Oi? Matias. É o nome de batismo do Zaqueu, Matias. Que era Dr. Bezerra, né? Era o Dr. Bezerra. Fiz as fofocas. Isso. Eu fui no pai Acho que o Jorge fez uma regressão de memória. Você não viu ninguém. Jorge, você não viu nenhum conhecido jogando pedra na cruz, não. Não viu, não, né? Ele foi buscar no HD remoto. Hein? Exatamente, isso aí. Você viu alguém jogando pedra na cruz, Jorge? Afrânio, se nós estamos vivendo esse momento atual, principalmente aqui no Brasil, a gente esteve na França com aquele problema todo, lá na Revolução Francesa, a grande maioria era o povo de lá, e o pessoal migrou para cá. Quem disse que nós não estivemos lá? Seu Afrânio, o nome de Zaqueu é de batismo pós-cristianismo, né? Depois que ele entrou, porque passou a ser Matias. Isso, era o Zaqueu, aí foi batizado. Coletor de impostos, né? Zaqueu era coletor de impostos, né? Isso. Passou a ser o Matias. Tá. Ele era o 13º. O 13º apóstolo. É igual, no caso, o Estevão, era Gesiel, foi batizado como Estevão, né? Sim. O Saulo vai ser batizado Paulo, né? Eu ainda não sei o que é que eu vou ser batizado, não, gente. Penso passar essa agora na minha cabeça. Afrânio, deixa Afrânio, pô, desenrola. Vambora. Olha, Afrânio Burgos. Isso. Eu acredito que nem batizado é você pagão mesmo. Se a gente olhar por esse ângulo, vamos filosofar um pouco. Se a gente olhar por esse ângulo, nós estamos falando só de nomes, né? Estevão, Paulo, Matias. Na realidade, eu acho que se a gente for fazer assim, uma analogia, nós realmente estaremos batizados de verdade quando a gente realmente dá uma melhorada, né? Dá uma evoluída. O verdadeiro batismo, eu acho que é isso aí. E aí realmente nós nos transformamos, somos um novo homem. É uma coisa interessante, né? Passou aqui na cachola aqui agora. Porque alguém soprou, né? Você viu, muito coincidência o assunto, porque a menina que trabalha aqui em casa, a filha dela, entrou para uma igreja evangélica. E tem um negócio de célula. Eu não entendi muito bem como funciona isso, também não quero entender, não. E ela estava falando para mim das coisas que falam para ela, do jejum, que a menina estava passando mal, porque estava 2 dias comendo pão e bebendo água. Uma adolescente tem que comer, né? E aí eu falei para ela, olha só, ela gosta de ouvir, olha só, coitadinha, ela gosta de ouvir o que eu falo, coitadinha, né? Aí eu falei para ela, olha só, o que o Pai, né, o que Deus quer de nós, o jejum que Ele quer da gente, não é de comida. Ele não quer que a gente fique doente, né? Por nossa própria culpa. São as aflições que a gente mesmo se inflige, né? Para de comer. Ele quer que a gente mude, que a gente faça jejum de falar besteira, que a gente faça jejum de ações erradas, de julgamentos, de críticas maldosas. É isso que ele quer que a gente faça jejum, não é de comida. A gente tem que comer para viver.
Para levar, tocar a vida, a gente tem que estar saudável. Se a gente ficar doente, a gente vai morrer. A gente vai suicidar por inanição, entendeu? Aí ela ficou parada para a minha cara. Eu falei, é o modo que eu vejo. O jejum, para mim, é isso, não é ficar morrendo de fome. Pô, o cara passa fome aí na rua, sem ter uma casa para morar, sem ter comida. Ele não está fazendo um jejum porque ele está querendo agradar a Deus. Ele está fazendo jejum porque ele não tem o que comer mesmo. Né? Aí as pessoas que têm o que comer fazem jejum para agradar a Deus. Eu falei, tá bom. Eu não posso ser evangélico, então. Não, nem o Zé Roberto. Não estou fazendo crítica a evangélicos, tá bom? Eu estou fazendo crítica ao princípio, comer, ao princípio de achar que para agradar a Deus você tem que fazer jejum, você tem que subir uma montanha. Então, o cara que escala montanha está fazendo sacrifício para Deus quase todo dia, porque tem gente que escala montanha quase toda hora aí, entendeu? Então, a montanha que a gente tem que escalar é bem outra, né? É a parábola do bom samaritano. Você tem que ir no sentido para o alto e não para o baixo. A gente está toda hora descendo. Voltar para Jerusalém. Isso. Só um pequeno... Vocês viram que eu botei lá no grupo? Jerusalém, 795 metros acima do nível do mar. Jericó, 390 abaixo do nível do mar. E uma coisa que eu não falei naquele, só para completar aquilo, que é o seguinte, que ele não foi constrangido a descer. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, aquele lance, a gente desce sem constrangimento, entendeu bem? Mas vamos voltar ao nosso assunto. A gente fica constrangido quando vê que desceu e precisa subir. Se está se dando mal. Mas é isso aí. Alguém quer falar? Não. Então vamos embora, Liz. Vamos lá. Ou alguém quer falar? Vamos lá. Pareceu-lhe natural e lógica aquela atitude conveniente aos fins a que se propunha. Não se contavam fatos incríveis operados pelos adeptos do caminho? Não seriam grosseiras e escandalosas mistificações? Quem diria que tudo aquilo não fosse o produto ignóbil de bruxarias e sortilégios condenáveis? Na hipótese de lhe identificar qualquer finalidade desonesta, podia contar mesmo ali com um grande número de correligionários dispostos a defender o rigoroso cumprimento da lei, custasse-lhes embora os mais pesados sacrifícios. Quem estava lá para ajudar Saulo, tá? Estava lá a Lourdinha, a prima, Dona Lourdes, Zé Roberto. Olha só a turma que estava lá. Né? Tudo já de cara amarrado assim, ó, só esperando. Tá? Lourdinha, amiga, você estava lá fazendo o quê? Eu estou na casa do meu pai, não depender, deixa para próxima. Por isso que ele está em silêncio. Viu? O make-off, tá? Eu fui lá agora. Não vou falar seu Roberto, não, que ele pode não gostar, mas ele estava lá também, viu? Eu não fui nem citado, vou me aborrecer por quê? Escapou pela tangente. Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Isso é respeito. O mais velho. Pois é. Notando que um e outro quadro, menos grato ao seu olhar, acostumado aos ambientes de luxo, evitava fixar os aleijados e doentes que se acotovelavam no recinto, chamando a atenção de Sadoc com observações irônicas e pitorescas. Quando o vasto recinto, desnudo de ornatos e filas extensas, ladeado de pedra... Não, peraí, pulei. Quando o vasto recinto, desnudo de ornatos e símbolos de qualquer natureza... Instantinho, Elisa. Olha só. Vasto recinto, desnudo de ornatos e símbolos de qualquer natureza. O Emmanuel botou isso aqui por quê? Isso é mostrando para nós como deve ser a casa espírita. Entendeu bem? Como deve ser uma casa espírita.
Como deveria ser qualquer templo cristão, né? Não, bom, tudo bem, mas como eles estão mais lá, eles ainda estão passando, então, digamos assim, um pouco muito presos a Saulo. A casa espírita tem que estar presa a Paulo. Sim. São as analogias que a gente pode ir fazendo. Tá? E realmente, você tem toda a razão, como todo templo cristão deveria ser. Então, bom, quando vais recinto, desnudo de ornatos e símbolos de qualquer natureza, de todo se encheu, um jovem permeou as filas extensas, ladeados de Pedro e João, galgando os três um estrado quase natural, formado de pedras superpostas. Estevão, é Estevão. A torcida, Estevão. Vozes abafadas inculcavam o pregador, enquanto seus admiradores mais fervorosos apontavam para ele com um jubiloso sorriso. Inesperado silêncio mantinha todas as frontes em singulares expectativas. O moço, magro e pálido, em cuja assistência os mais infelizes julgavam encontrar um desdobramento do amor do Cristo, orou em voz alta, suplicando para si e para a Assembleia a inspiração do Todo-Poderoso. Em seguida, abriu um livro em forma de rolo e leu uma passagem das anotações de Mateus. Mas, ide, antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Olha só o que foi, né? Essa inspiração e onde foi parar. É Mateus capítulo 10, versículos 6 e 7. Vamos lá, né? Ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Jesus aconselha a ide antes, primeiro, a essas ovelhas perdidas. Nós já estudamos sobre ovelhas há poucos dias atrás, também no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ovelhas e bodes, né? Então, veja bem, ovelhas perdidas da casa de Israel eram pessoas consideradas do rebanho, né? Ou seja, pessoas que estavam aptas a receber as instruções. Então, quando Jesus recomenda isso a seus primeiros discípulos, né, que era mais fácil, olha lá, e pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, era mais fácil a gente conversar primeiro com quem já entende do assunto do que ir num leigo. Vamos ver agora a grandeza de Paulo. Paulo ia nas cidades, procurava as sinagogas. De lá, geralmente, era expulso. Mas alguns leigos que estavam lá e lá fora aceitavam a ideia dele. E alguns também, algumas ovelhas perdidas, né? Alguns que já conheciam. Né? As pessoas iam... O Paulo tinha um poder, né? Um conhecimento grande, tinha um poder de dissertação, interpretação enorme também, principalmente depois dos 8 anos no silêncio, né? Que ele ficou. Então, Paulo não foi para essas ovelhas perdidas de Israel, não. Ele já atacou tudo mesmo. Outro lance do resgate, meu conselheiro. Ele não perdeu tempo. Não queria nem saber se era perdida ou era achada, se era bode velho. Ele foi... É a parábola. Deixa eu entender. Primeiro, esse significado das ovelhas perdidas, porque eles já conheciam de alguma maneira a lei, só se desencaminharam. Então, indo neles era mais fácil. E Paulo ia atacar qualquer um, independente de quem quer que seja, porque ele trazia para o evangelho, né? Paulo ia, não queria saber. Se tinha uma sinagoga, era a preferência dele ir na sinagoga, né? Digamos o seguinte, antigamente, como era constituído isso? O templo, o único lugar que podia se adorar a Deus, entre aspas, de verdade, era o templo. Estou falando dentro do judaísmo, tá? Mas havia as escolas, que também se tornavam mini-templos, que eram as sinagogas. A função da sinagoga era mais de educação. Mas também, como era a educação em torno da Torá, se tornava também um mini-templo. Aí o que acontecia? Quando Paulo partia, ele procurava a sinagoga primeiro.
Procurava justamente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas só que depois ele via que ali não estava adiantando muito, ele ia para a praça, para cima de, né, de muros de telhado, em cima de um monte de entulho. Ele não queria nem saber, queria pregar, queria ensinar. E partia para cima, ensinava com maior paciência, né? Nós vamos ver isso lá na frente, quando ele vai conhecer o cara que, de uma certa forma, ajudou, que Estevão salvou a vida, o Gesiel salvou a vida, né? O Sérgio... Esqueci o nome do romano, Sérgio não sei o quê, nós vamos ver lá na frente, né? Passou lá atrás, mas não me lembro. Então, Paulo queria pregar, queria ensinar, né? Cristianizar todos. Era a função de Paulo. Daí ele conseguiu. Graças a ele, o cristianismo chegou aqui, chegou na Europa, chegou em todos os lugares. Tá? Então é isso aí. E de primeiro é quem entende. Dá um aluno em quem entende. E vai atingir quem não entende também. Ok? Então é isso aí. É chegar do reino dos céus, ou seja, o evangelho chegou. Está aí o evangelho. Né? Veja aquele que tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Está aí. Alguém quer falar? Então vamos embora, Elisa. Estevão ergueu os olhos, serenos e fulgurantes, e sem se perturbar com a presença de Saulo e dos seus numerosos amigos, começou a falar mais ou menos nestes termos, com voz clara e vibrante. Meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno de seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Aí ele já começou a pegar, e forte. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios. Então, o raciocínio, lembrando do livro dos Espíritos, né? Pela intelectual. Tá? Só que o Evangelho, né? Mas hoje somos livres, ou seja, pelo Evangelho, que o Evangelho vai ter. Não vim destruir as leis, mas sim fazê-las cumprir. Somar ao raciocínio o amor. Nós não conhecemos o Evangelho como a lei de amor, como o amor, de somar o raciocínio ao amor, para chegarmos o que? À sabedoria e vivermos em plenitude. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Então o Estevão já começou pegando pesado, porque ele não está ligando para quem está lá, ele está falando para todos aprenderem, para todos ouvirem a realidade, a verdade. O seu Afrânio, Saulo, ele era ainda preso às questões de Moisés, né? Ele podia, não sei se ele acreditava no Jesus Cristo, que havia o Filho de Deus, ou não? Não. Sim, não, ele acreditava. Só que foi muito. A gente falou isso no início, a senhora não estava. A questão das ideias novas chocou muito ele de início. Né? Entendi. Aí foi a função de Estevão e de Abigail, né, da noiva, né? Um mexeu com o intelecto, foi Estevão. Mostrou que o evangelho era uma coisa bem sensata. Ele demorou a compreender. Na realidade, Paulo não conhecia o evangelho de Jesus. Não, nem Estevão, nem Gesiel. Ele só veio conhecer quando, né, passa mal, vai para a casa do caminho, é batizado, Estevão. Sim, na casa do caminho. Ele passa isso, ele não conhecia. Ele teve o primeiro contato ali, só que ele já aguardava mesmo com fervor. E ele tem esse lance, né? Ele já estava, assim como fala, mais aberto às novas ideias, que nós falamos mais aberto, do estudo, né? A questão de novas ideias. A gente, geralmente, né, o Marco Aurélio sempre falava lá para a gente, nós morremos aos 30, enterramos aos 70, 80, 90, mas nós morremos aos 30. Porque quando a gente é novo, adolescente, é um adulto ainda, né? Nós aceitamos melhores as novas ideias. A partir do tempo que a experiência vai chegando, nós vamos, assim, como é que se fala? Calcificando nossas ideias. E é difícil depois, né? Estamos criando o que a Joana fala, dos atavismos. Mudar isso. É muito difícil. Feliz é aquele, falamos também ainda há pouco, que aceitam uma nova ideia logo de cara.
Nós não, como já temos experiência, já passamos por muitas dificuldades, né? A gente primeiro vai ter que remoer aquilo, tal, aí de repente, realmente tem razão, né? De repente tem razão. De repente parte contra tudo aquilo que a gente pensa mesmo, não posso aceitar isso. Não. Estevão estava aberto, Saulo, não. Mas vamos lá. Tudo bem, dona Lourdes? Sim, tudo bem, obrigado. Alguém mais quer falar alguma coisa? Mas, o Afrânio, o Paulo acreditava na vinda do Messias, né? Mas Sim. ele não acreditava que o Messias fosse o Jesus, entendeu? Bom, porque eles não conseguiam acreditar que o Messias era pobre. Isso. Era aquela figura paupérrima. Eles achavam que o cara vinha numa carruagem de ouro, né? Com os anjos tocando trombetas. Essa era a crença do Paulo também? Ele achava que ele... Sim, o pensamento do judaísmo da época. Então, eles se debatiam exatamente com isso. Como que ele podia ser o Messias se ele não veio numa carruagem de ouro? Mas esse é o pensamento de Saulo, né? Não, de Paulo. De Paulo. Não, Saulo. Não, de Saulo. Eu faço uma confusão de Saulo, né? De S com P. Tá, desculpa, Conselho. Todos os dois significam pequeno, tá? Fala, Zé. Zé quer falar. Isso foi por uma pergunta errônea quando João Batista foi batizar Jesus, né? E o pessoal perguntou para ele, né? Ao invés de perguntar quem você foi, perguntar quem você é. Ele, quem sou eu? Sou João Batista. Quem eu fui, foi Elias. Né? Então a pergunta foi errada. Se a pergunta tivesse sido certa, de repente teria mudado, entendeu? Mas ali foi a pergunta errada. Então foi por isso que aconteceu essa porcaria toda aí depois com coisa, porque não mudou a realidade da coisa, né? Porque se ele fala, fui Elias, né? Então se concretizava o fato, né? Na realidade ele falou, mas não entenderam, né, o Zé Roberto? E ele falou depois, sou aquele, né, não sei o que, do deserto. Do deserto e tal, tudo bem, mas a pergunta para ele foi, quem você é? Não foi, quem você foi? Aí, você está se referindo ao João Batista? Isso. Mas o João Batista tinha consciência que ele tinha sido Elias? Tinha. Claro que tinha. Não sabia, porque foi uma reencarnação antes? Não, foi bem antes, 600 anos antes da reencarnação. Como é que João Batista tinha essa consciência de que ele tinha sido o profeta Elias? No próprio livro que ele faz essa pergunta, eu estou querendo saber qual é o evangelho, não sei qual é o evangelho. Não, fala aí, Zé, fala aí que eu estou procurando aqui. Não, só isso mesmo. Jesus procura, para que o fato se concretizasse, né? Jesus vai e procura João Batista, que era o primo dele, para batizá-lo, e aí, aqui... Alô? Alguém ficou sem microfone aí. Nossa. Que isso tudo. Deve ter sido ele lá mesmo. Caiu o microfone de alguém aí. Estão me ouvindo ou não? Agora estou. Está havendo uma interferência aí. Muita. Eu vou ter que fechar os microfones aí para ver de quem é. Eu estou com o evangelho aberto aqui, ok? Você está com o evangelho na mão, Elis, ou não? Não. Então eu vou ler aqui rapidinho. Dona Lourdes, ouça. No evangelho de João, capítulo 1, versículo 19, é isso que o Zé Roberto está falando. Né? Quando os judeus enviaram, pergunta, quem é tu? Ele falou, né? Eu não sou o Cristo, então tu és Elias? Não. Tu és o profeta? Não. Aí ele respondeu, então quem és? Aí ele fala, veja bem, no versículo 23,
Eu sou voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Bom, Isaías fez a profecia, essa profecia aí, que aquele que viria, tá, para abrir os caminhos para Jesus Cristo é esse aqui. Eu sou a voz que clama. Eu quero ser lá, tá. Quem virá é a voz que clama no deserto, que endireitará o caminho do Senhor, etc, etc. Ou seja, o João se autoproclama Elias nessa passagem aqui. Ele se autoproclama. Só que o pessoal não entendeu. Estava ligado nele, na reencarnação atual daquele momento, que ele era João Batista. Não perguntou quem você foi, Elias? Não. Quem tu és? Tu és Elias? Não, ele não era Elias. Ele foi Elias. Mas ele depois fala isso, né? Eu sou a voz que clama no deserto. Se a gente for lá na profecia de Isaías, onde está isso, que eu não sei o número na Bíblia, a gente vai ver isso, vai ver que... E no final, em Malaquias fala, quem vai abrir os caminhos de Jesus é Elias. Quer dizer, para os judeus, eles deveriam entender isso, só que eles também talvez não tenham reconhecido no Elias, né? No João Batista, que também era pobre, paupérrimo, vivia no meio do deserto, que ele era o João Batista. Que o Elias foi o maior profeta deles, né? O mais conhecido, o maior. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? É isso aí? Eu acho que eles não quiseram entender. Aquele negócio que eu falei, novas ideias choca, né? Choca, né? Tá. Entendeu, dona Lourdes? Dona Lourdes? Estou querendo abrir o microfone. Abriu? Abri agora. Então. Tá. Entendeu ou não? Deus está fechando, a Elisa está fechando meu microfone. Eu não estou nem mexendo na tela do iPad, pelo amor de Deus. Não estou fechando nada. Bom, então vamos lá, vamos seguir. Está ouvindo aí? Não consigo. A senhora está falando, a gente está ouvindo. Agora abriu. Pronto, abriu. O profeta Isaías foi que falou que Elias viria para pregar no deserto, não, é isso? Olha só. Vamos começar tudo de novo. Perguntaram a João Batista, tu és o Cristo? Ele não. Ou seja, tu és o Messias? Ele não. Tu és Elias? Ele não. Está perguntando no presente. No presente ele era João Batista. Sim. Tá? Mas quem és tu? E ele fala, sou a voz que clama no deserto e vai abrir as veredas para o Senhor. Desculpe. Isso foi... Só um instantinho, Jorge. Isso foi Isaías que fez a profecia. Lá em Malaquias, olha só o que Malaquias fala. Malaquias passa uma mensagem falando, eis que vos envio o profeta Elias. A conexão, aqui, antes que venha o grande dia e terrível do Senhor. A conexão de Malaquias com Elias nos mostra, tá, que o João Batista é o Elias. E o próprio João Batista, quando fala, eu sou a voz que clama no deserto, que a profecia de Elias foi essa, que antes do Senhor virá a voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Quer dizer, ele fala, eu sou a voz que clama no deserto. Quer dizer, ele está falando, ele foi Elias. Só que ninguém quis entender. Ou alguns entenderam e ficaram calados. Tá? E quem confirma que é o Elias é o profeta Malaquias. No capítulo 4. Tá? Olha só, o último capítulo do Novo Testamento na Bíblia, Malaquias. O último profeta. Fala. É o que eu ia falar. O nome do benfeitor do Estevão, que tirou ele das galés para jogar ele no mar, foi o Sérgio Paulo. Sérgio Paulo, isso. E o Paulo vai estar com ele daqui a pouco. Tem algumas aulas, umas 300 aulas pela frente, sei lá. Bom, vamos lá? Deixa eu perguntar sobre o estudo. As pessoas que estudam teologia, os padres, os pastores que realmente fazem faculdade de teologia, têm
esse esclarecimento, né? Se os espíritas conseguem ler a Bíblia e entender isso, eles não conseguem entender isso, os padres, os pastores, quando estudam a Bíblia? Veja bem, o modo que é ensinado eles não é esse modo aqui. O modo que é ensinado eles é o modo da letra. A letra mata, o espírito vivifica. Alguns deles devem enxergar isso aqui. Com certeza. Com certeza. Porque se alguns você deles, vai né? num texto de Malaquias e vai e lê sobre o profeta Elias, e depois vai ao texto de Malaquias, você consegue perceber que João Batista era Elias. Então, não? Isso se chama conexões. No livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel fala sobre essas conexões no início, no prefácio até. Tá? Da onde ele fala sobre a questão das pérolas. Né? Um colar de pérolas é formado quando a gente faz essas conexões. Está falando lá no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, chega-se, sim. Mas veja bem, se você é ensinado a tua vida inteira, mesmo dentro de uma faculdade que não existe reencarnação, a pergunta 167, se não me engano, do livro dos Espíritos, é sobre isso. Né? Em que se funda o dogma da reencarnação? E é o grande dogma. O que é dogma? A palavra dogma significa a base de uma doutrina, de uma tese, de uma teoria, a base, de uma religião. Então, a doutrina espírita tem um dogma, que é o dogma da reencarnação. Em cima da reencarnação, pousa toda a doutrina. Tá? E eles não aceitam essa. Eles têm outros dogmas, que Jesus é Deus, né? Que Jesus nasceu de Maria Virgem, que o Espírito Santo não sei o quê. Né? Tem os dogmas que eles criaram, que não estão escritos em lugar nenhum. Né? Então, para eles é difícil. Agora, alguns que são mais espiritualizados veem isso aí. Podem até não aceitar, assim, não divulgar. Mas quantos padres nós vemos aí que assistem o Espiritismo, que se dá com isso? A irmã Dulce, né? Ela ia assistir palestra do Divaldo a rigor, tá? Com a roupa de freira, lá na Mansão do Caminho, em Salvador. Ela aceitava, numa boa. Convivia com isso e praticava mais que nós. Isso que dói. Ia com roupa de freira e praticava. E a gente aqui, não, mas tudo bem, vamos chegar lá. Entendeu, Consuelo? Entendi. Seu Afrânio, deixa eu fazer só uma observação. Quando esses sacerdotes e esses levitas, eles vão lá e perguntam a João Batista se tu é Elias, eles já deviam saber. Eles já tinham essa desconfiança, porque senão eles não iam lá perguntar a ele. Sim, concordo com a senhora. Mas é o que o Zé Roberto falou. Naquela encarnação, ele não é o Elias. Não, ele não o é João o Batista. Elias. Mas ele quis depois, para justamente puxar o raciocínio deles nas conexões, sou a voz que clama no deserto. A senhora entendeu? Entendi. Era o Elias. Ele é o João Batista. Ele se declarava assim. Era a voz do deserto. Então ele falou isso. Entendi. A pergunta que não foi bem feita. Ele falou, não, eu não sou Elias. Mas, de qualquer forma, os levitas, os que foram lá, os sacerdotes, eles desconfiavam que o João Batista era a reencarnação de Elias. Sim, no capítulo 17. Por isso que ele perguntou. Então, assim, com o que ele respondeu depois, eles, no fundo, sabiam o que era. Quiseram, talvez, recusar por conveniência. Não, há duas coisas aí. Há a conveniência, há também a teimosia, há uma terceira coisa também, que é a questão, veja bem, quando a gente fala em reencarnação, a gente estuda, a gente conhece o mecanismo, é uma coisa. Quem não conhece o mecanismo, realmente fica difícil de acreditar. Tem que conhecer esse mecanismo, que a doutrina espírita nos facilita a conhecer. São muitos detalhes da reencarnação. A gente estuda para compreender a reencarnação. Eles não tinham esse estudo lá, né? Mas se eles fizeram essa pergunta, eles já sabiam da reencarnação. Sabiam. Era a ressurreição. Era a ressurreição. Na cabeça deles era ressurreição, mas, de qualquer forma, eles já tinham uma ideia de que aquele homem era o Elias. Podiam não entender como reencarnação, que ele nasceu de novo, sei lá.
Eles talvez não soubessem entender como é que o Elias poderia estar ali. Exato. É isso que eu falo. Tantos anos com uma aparência diferente. Esse mecanismo que eles não entendiam, por isso que eles falavam ressurreição, eles achavam que iam ressurgir de novo, né? Mas não é reencarnar, que tem o entendimento deles, mas já era uma coisa bem adiantada, né? Uhum. Porque o mecanismo é uma coisa. Né? Fala. Isso que Jesus conversou João particularmente. João Batista falou como se fosse uma senha, entendeu? Ele deixou uma senha, né? Diga que eu sou aquele que, né, vem do deserto e tal. É como se fosse uma senha, a voz que clama no deserto. É. Aí eles não quiseram saber da senha. Uma outra senha também lá no Monte Tabor. Se quiser saber da verdade, ouça e veja. Rapidinho também, deixa-me só comentar o que a Consuelo comentou. Lá no capítulo 2, o Alfredo está falando do Evangelho aí, do Evangelho, a vida futura. Lá no último parágrafo, que o Pilatos perguntou, tu és reis? Jesus disse, tu o dizes. Aí lá embaixo traz assim, a vida futura. Assim, esse dogma pode, portanto, ser útil como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares, que é esse texto que ele está desenvolvendo aí. Tá? Ficando as questões desse dogma, né? Quando você conversa com algumas pessoas, principalmente espíritas, os mais... Vou parar aqui. Mais complicados. Termina o que você está falando, Jorge. Eu digo os espíritas mais complicados, aqueles que você fala em dogma. Não existe dogma na doutrina espírita. Então, pare por aqui, só isso. Aí, Jorge, aí entra aquela coisa. A doutrina espírita é uma coisa, o movimento espírita é outra. Então, o dogma existe. Mas a doutrina espírita não é dogmática. Porque Kardec fala lá no livro A Gênese, tá? Ele fala assim mesmo, no capítulo 1 ou 2, eu sei que o item é 50 e pouco. Item capítulo 1, item 54, se não me engano. Se algo aparecer, se a doutrina espírita estiver errada em algum ponto e for provado, siga a nova, entendeu? Siga o que for o novo, siga o que está correto. Largue aquele ponto da doutrina para trás. Isso Kardec fala no livro A Gênese. Então, quando a gente fala que a doutrina espírita tem dogma, tem. Ela é dogmática? Não. Agora, quando você chega em determinadas religiões, tem dogma? Tem. São dogmáticas, são que não aceitam a verdade, não aceitam a modificação. Né? É isso aí. Eles sabem que muitas coisas, muitos deles já têm consciência disso, mas não aceitam que é mais conveniente entre aspas, não conhecer. Não, e assim também, não entender direito o que quer dizer o dogma e o dogmática. Porque se apoia numa crença como a reencarnação, é porque existe um dogma, né? Uhum. Bom, já deu a hora. Nós vamos parar. Vamos começar nesse. Mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, na próxima aula. Eu ia falar para a gente voltar lá no Estevão. Tu gostou, né? Estevão. Tu gostou. A gente volta, lê esse pedaço e dali para diante a gente comenta. Tá bom. Então volta lá, que eu já marquei aqui, mas eu aceito onde vocês colocaram, a gente conversa. Não sou dogmático. Tá bom. Pessoal, vou lá que eu tenho que fazer um negócio aqui. Um abraço, Deus, bom falar com vocês. Boa noite, Zé. Boa noite, Zé.